Oi, eu sou a Jaime da segunda fase do curso de Radiologia. Vamos apresentar o sistema respiratório. A função principal do sistema respiratório é basicamente garantir as trocas gasosas com o meio ambiente. O processo de troca gasosa no pulmão, dióxido de carbono por oxigênio, é conhecido como hematose pulmonar, mas também ajuda a regular a temperatura corpórea, o pH do sangue e liberar a água. A respiração é uma das características básicas dos seres vivos e basicamente consiste na absorção de oxigênio pelo organismo e a eliminação do gás carbônico. É Júlia e vou falar os componentes anatômicos. Os componentes anatômicos são o nariz, faringe, laringe, traqueia, brônquios e pulmões. O nariz, situado no andar médio da face, inclui 3 partes: nariz externo, cavidade nasal, seios paranasais e nariz externo. Apresenta-se com uma pirâmide triangular em que a extremidade superior corresponde à vértice da pirâmide denominada raiz e a base, localizada no plano mediano da face. Compõe-se por raiz nasal, dorso nasal, base do nariz, narinas separadas por um septo. As narinas comunicam o meio externo com a cavidade nasal. A base do nariz recebe o nome de ápice, e entre ele e a raiz entende-se o dorso do nariz. A cavidade nasal, anteriormente, comunica-se com o meio externo através das narinas. Posteriormente, encontram-se também as conas, as quais marcam o limite entre a cavidade nasal e a porção nasal da faringe. Possuem 3 porções: o vestíbulo nasal, mucosa respiratória e a mucosa olfatória. Eu sou da segunda fase de radiologia e vou falar um pouquinho sobre cavidade nasal e seios paranasais. A cavidade nasal, na realidade, ela é formada por 2 cavidades paralelas. Ela se estende das narinas e vai até a faringe, que são separadas por uma parede chamada cartilagem. Existe também dobras chamadas conchas nasais, que têm a função de fazer o ar rotacionar ou agir, que seja. No entanto, a fossa nasais existem células sensoriais, elas são responsáveis pelo sentido de olfato. E os seios paranasais são cavidades de túneis pequenos, eles são denominados paranasais porque estão localizados próximo ao nariz. A cavidade nasal, elas têm 4 tipos de seios. Quais são os seus seios? Seios maxilares, seios frontais e seios esfenoidais, seios etimoidais. Normalmente essas cavidades elas são preenchidas pelo ar, Vamos citar um exemplo, tipo um paciente que tem um resfriado, até mesmo uma sinusite. As cavidades ósseas elas são preenchidas por mucos ou até mesmo pus. Muitas vezes elas estão obstruídas por provocar sintomas e gera desconforto. A cavidade nasal e seios paranasais têm várias funções. Quais são as suas funções? Que pode ajudar a filtrar o ar que respiramos, aquecer e modificar o ar que chega até os pulmões, dar ressonância à voz, aliviar o peso do crânio, fortalecer a estrutura óssea para o rosto e para os olhos. Também a cavidade nasal e os seios paranasais são revestidos por uma camada de muco. Essas mucosas têm vários tipos de células. Quais são as células que são presentes? Células epiteliais, células glandulares, células nervosas e células que combatem infecções, que são parte do sistema imunológico. Emanuele, da segunda fase de radiologia. Traqueia, posição mediana, localizada inferiormente à laringe, estrutura cilindroide, constituída por uma série de sobreposições de anéis cartilaginosos incompletos em forma de C. Possui 2 porções, a cervical e a torácica. A carina é o ponto onde a traqueia termina e também o mais sensível a estímulos. A traqueia divide-se na sua porção inferior, nos 2 brônquios, os quais são chamados de brônquios principais ou de primeira ordem, direito e esquerdo, que dirigem-se para os pulmões. O brônquio principal direito é o mais curto. Os brônquios lobares dão origem aos brônquios segmentares. Pulmão. Os pulmões direito e esquerdo são os órgãos principais da respiração. O pulmão direito tem 3 lobos, superior, médio e inferior, separados por 2 fendas, físturas, profundas, oblíqua e horizontal. O pulmão esquerdo tem 2 lobos, superior e inferior, separados apenas pela fístula oblíqua. A inspiração e a expiração são processos passivos do pulmão, já que ele não se movimenta. Isso fica a cargo do diafragma, 2 músculos intercostais, e da expansibilidade da caixa torácica, que garante a consequente expansão do pulmão, graças à coesão entre a pleura parietal e a pleura visceral. A respiração, ou melhor dizendo, a ventilação pulmonar é o processo semi-automático que permite a intervenção do sistema nervoso central, mas normalmente é controlada pelo bulbo, que controla a amplitude e frequência da respiração. O diafragma é controlado pelo nervo frênico.